Vou rodar. Vai lá, Maria, vai lá, Maria, vai lá, Maria, roda o peão, força, força, Maria, roda o peão agora. A Maria é da Granja Espinosa, isso mesmo. É da Rua Colonial 1, Casa 6, do bairro do Gramadinho. Maria é aquela senhora que tem 8 filhos e que mora numa granja. Agora, 2 ela empata. 3 ela ganha, 4 ela ganha, 5 ela ganha, 6 ela ganha, 1 ela perde. O peão ainda tem força. Agora, última volta. Aí, agora. 1, não, 2, já ganhou. O auditório errou. 4, olha o 5, olha o 6, olha o 1, voltou. Ganhou a casa. Tá filmando aí? Tava legal, viu? Cara, isso é sensacional, ó. Isso é bom demais. Gente, agora nós vamos matar a curiosidade. Eu olho para que câmera? Essa câmera? Não. Para essa câmera? Nós vamos matar a sua curiosidade agora. Nós vamos saber o que é esse objeto que ninguém conhece, que ninguém... Ó, esse objeto, ó. Vamos ver se é isso mesmo? Objeto da família. Saindo de uma caixa de margarina aqui. Um papelãozão aqui que está prendendo a minha mão. Agora sim a música do tubarão, viu? Tchan, tchan, tchan. Ula, ula de lá. Tchan, Quebra, quebra daqui. tchan, Ô Bahia, ai, ai, ai. É o Havaí. Gente, o que é esse objeto, o que é que ele tem, qual é o significado dele para vocês? Com a palavra a matriarca. Lembrando que ele, devido às regras do programa pré-estabelecidas, em contrato assinado por eles aqui, perante 25 testemunhas, ela vai ter menos de 2 horas para responder. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então, para a nossa família, tem todo o significado. Sem ela, nós andaríamos no escuro, né? Não existe uma fórmula especial, não existe um segredinho para se ter uma família alegre, uma família que busca andar segundo a vontade de Deus. Se a gente não tiver isso aqui como bússola, né, como lâmpada, como o direcionamento em todos os aspectos da vida dela. Então, não tem segredo, gente. É ler a palavra e se esforçar à medida do possível para caminhar segundo ela. Então, acho que não tem muita coisa, né? Quando o Ministério dos Casais nos convidou para estar aqui e disse assim, a gente vai arranjar um sofá que caiba a sua família. Eu digo, então vai ter que ser um sofá assim para mais ou menos umas 300 pessoas. Por quê, né? Aí disse, porque a minha família é a igreja. Então, a igreja nos ajuda com isso, com a explanação da palavra, com a reflexão. Então, eu acredito que o que aconteceu com a nossa família foi isso, foi valorizar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Isso aqui, ela sempre esteve na minha cabeceira e na cabeceira de cada filho. Então, lá em casa, se vocês chegarem desde a infância, vocês teriam visto e hoje vocês podem ver, é o objeto de cabeceira de cada um deles. E outros objetos que eles tenham na cabeceira geralmente está relacionado com a palavra, com a Bíblia, que é um diário de oração, é um livro relacionado.
Então, nós não somos uma família vencedora, né? Como quando a gente recebeu o convite, escolhemos uma família vencedora. Acho que não é uma família mais vencedora do que nenhuma. É uma família que tem se esforçado, porque não é também uma coisa fácil. Embora a gente diz que não tem um segredo, mas não é uma coisa tão fácil, porque a nossa humanidade às vezes nos quer levar para um lado não tão claro. Mas quando a gente valoriza, quando a gente reconhece que o melhor para nos dar a vitória realmente é vivenciar o que tem aqui dentro do objeto, quando a gente abre isso aqui e a gente busca colocar realmente como aquele manual chamado de fé, né? Regra e fé para a nossa conduta, aí a coisa começa a dar certo, porque a gente começa a perceber o quanto Deus ele pode ser adorado através da nossa vida. Então, eu tenho pedido ao Senhor que continue nos ajudando a ter esse objeto como o objeto mais importante da nossa vida. E eu sei que se nós não conseguirmos isso, nós vamos falhar, a nossa vitória, o nosso sucesso está por um fio para desaparecer. Olha aí, gente. Isso aqui é a maneira de você conhecer aquele que você acha que conhece, mas só conhece de ouvir falar. Se você não conheceu verdadeiramente o Cristo, aquele Jesus que se sacrificou por nós todos e que nos dá a oportunidade de aceitá-lo e sermos salvos, a melhor maneira de você começar a conhecer ele é através disso aqui, a Bíblia. A Bíblia não tem achismo. Eu acho que Deus quer isso, eu acho que Deus quer aquilo, eu acho que eu faço a vontade de Deus, eu não mato, eu não roubo, eu vou para o céu. Tire suas dúvidas aqui. Aqui vai responder todas as suas perguntas. Adorei. E agora, nós vamos ter um momento de responder as perguntas que essas pessoas que estão aqui fizeram para vocês. Então, vamos fazer um joguinho rápido aqui. A gente teve que filtrar das 80 mil perguntas, acho que só temos umas 5 aqui, 5, né, produção? 5 que eles vão responder. A primeira pergunta. É melhor tirar aqui de cabeça para baixo, né? Todos vocês têm vidas bastante corridas. Como vocês conseguem manter essa vida de trabalho, estudo, mãe, filho, filha? Qualquer um pode responder, que está dizendo, né? Fique à vontade. A matriarca vai responder de novo. Sobra pra gente, né? Eu não sei como a gente consegue, mas a gente consegue, né? É sendo ninja. Solta a bombinha preta, acho depois que tá ali e tal, né não? Eu acho que é meio que CR, assim, vivendo um dia de cada vez, priorizando o que eu tenho para hoje. E a gente também tem orientado os meninos dessa forma, né? Não arranque os cabelos, eu uso muito essa expressão, pelo amanhã. Então, veja o que você tem de importante para hoje. Então, é para o trabalho, é importante hoje para o trabalho, vá para o trabalho. É importante estudar hoje, estude. Mas se você está doente, o mais importante, priorize a sua saúde. Então, você não vai para a aula hoje. Então, é cada coisa no dia, dando a prioridade, para você poder viver aquele dia bem melhor. Meu pai sempre me ensinou: não leve a vida na ponta da faca, porque amanhã vai ser um dia brilhante. Então, a gente sempre espera no Senhor que o próximo dia ele seja bom, seja brilhante, e eu tenho que assumir a minha responsabilidade hoje. Lá em casa, a gente tem 3 coisas que nos acompanhou nisso, que eu acho que foi respeito, responsabilidade e amizade. Então, nós nos respeitamos individualmente e respeitamos um ao outro. E aí, por causa disso, a gente consegue resolver, né, dessas pendências todas do dia a dia, do corre-corre um ao outro, dar carona um para o outro, né, na medida do possível, vamos para o médico com o outro quando está doente. E aí, por isso que eu acho que a gente consegue chegar no final do dia, né, nesse corre-corre,
A gente tem um lema lá em casa, assim, bem natural, que é não deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Então, ninguém lá em casa nunca dormiu com raiva do outro e assim, no outro dia eu estou virada a cara para o outro porque ele se zangou comigo ontem. Né? Então, eu acho que há coisas pequenas que não tomam conta da nossa mente, do nosso coração. E eu acho que isso também ajuda a melhorar o tempo, porque eu acho que, às vezes, as famílias, a gente ouve muito isso, né? Elas perdem tempo, gastam tempo com as encrencas. Né? Então, acaba que as brigas, as chateações, roubam o tempo de você ler coisas boas, de você compartilhar o que houve durante aquele dia para buscar ajuda, uma palavra um do outro. Então, assim, são coisas simples e pequenas. A amizade, né? A gente sempre teve muita amizade. Mateus pequeno, ele já dizia, vamos deitar lá na sua cama para a gente bater um papo, né? Então, isso é uma coisa gostosa que eu acho que contribui muito. Assim, eu acho que quando a gente consegue trabalhar a leveza, sem irresponsabilidade, eu acho que dá para enfrentar esse negócio do corre-corre, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, né? E esse trabalho, claro que está completamente relacionado com as coisas de Deus, porque a gente não é só crente e servo de Deus quando está sentado no banco da igreja, mas no dia a dia. Então, tudo isso dá para levar. Gente, pode bater palma, merece. E é para a glória de Deus que ele usa realmente essa família como referência para muitas pessoas aqui. Essa moça aqui que acabou de falar, gente, ela é coordenadora, professora da escola bíblica. E ela tem uma didática tão boa que ela falou de prioridade, né? Então ela prioriza tudo no momento certo. Com essa parte de ensinar as pessoas os retos caminhos de Deus, eu sou testemunha. Ela está me ensinando na escola bíblica, e eu já falei para ela e para os colegas, é um assunto que antes eu lia na Bíblia, eu queria passar direto. Eu não tinha interesse naquilo, eu achava que não era tão importante como outras coisas. Mas nas primeiras aulas eu já vi que é muito importante e ela me fez entender todo o significado do que Deus queria com aquilo. Então, ela prioriza as coisas importantes nos momentos que devem ser priorizados. E mais algumas perguntas aqui. Uma pergunta tem dizendo aqui, vocês estão se achando, né? Então, mas eles têm que se achar mesmo. Agora, deixa eu ir para outra pergunta aqui. Não, pelo amor de Deus. Olha, se achando jamais. Não tem motivo. Não, mas vocês são... Próxima pergunta. A gente se sente assim, igual o apóstolo Paulo. Pronto. Ó, a Igreja Batista quer saber, podemos almoçar na casa de vocês amanhã? Pode sim, é só levar a comida. Tem mais algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar um gostinho de mistério, né, pra gente fazer a segunda, a terceira, a quarta edição do Saiba Mais com a família aqui. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer. Aí eu vou fazer o que agora? O que é que o pescador faz? Pesca. Eu vou pescar. É verdade que vocês colecionam assaltos? Me diz aí, me diz aí. Tá demorando para dizer. Diz aí, conta que história é essa. Principalmente para si é desde pequenininho, né? Eu já fui abordado várias vezes. E sempre são com histórias engraçadas, né? A primeira vez eu tava voltando do colégio com a Simone. Assim, desse tamanhozinho assim. Acho que ela tinha o quê? 6 anos, 5 anos. Aí o assaltante chegou, pediu meu celular. Aí quando a Simone entendeu que o cara tava levando meu celular, ela... Ei, é do meu irmão, Desse tamanho. E aí deu língua pro assaltante também, quando ele foi embora. Aí outra vez a gente tava saindo pra ministrar com teatro. E aí, nesse dia era eu e a Nina que tava liderando o grupo, porque a Elisiane tinha uma prova pra fazer. Aí eu e a Nina andando no meio da rua, quando a gente se vê, um círculo de bicicleta ao nosso redor. Aí a gente, opa, ele passa o celular. E eu tava falando no celular com a tiavinha que ia pegar a gente, né? Toma. A Nina já foi assaltada com uma amiga dela. Quando chegou, eu abro a porta, ela morrendo de rir. Aí eu, o que foi? Fui assaltada. Foram muitas histórias já de assalto, né? Teve um episódio recente que a Eliana disse que se segurou para não dar uma voadora nos peitos do ladrão.
Pra não entrar no carro dela e tal. Mais ou menos assim. Ou eu tô enganado? Conta como é que foi isso aí. Eu ia saindo de casa às 6h30 da manhã e um cidadão veio ao meu encontro. Olha a delicadeza, um cidadão. É, um cidadão. Nome pra ladrão, viu, gente? Isso. Né? Então, palavrão de crente é cidadão, sabe? E aí ele veio e puxou uma arma, e pulou na frente do carro e pediu para eu abrir a porta do carro. Com muita educação. Abre. Não, até que ele foi uma pessoa educada. Tipo assim, por gentileza, você poderia abrir a porta do seu carro? Exatamente. Tipo assim, eu tô mandando você abrir a porta do seu carro agora. E aí, nós acreditamos que por livramento, por bondade de Deus, me deu vontade de passar a primeira. E eu passei, só escutei os tiros, né? Pensei que os tiros fossem para mim, muitos tiros, mas eu não olhei para trás. E mais adiante eu soube que os tiros não eram para mim, era uma pessoa que estava atirando nele. Então a ideia que se trouxe é que ele estava em fuga e ele queria entrar no carro para me fazer de refém ou pegar o carro. Então é assim, de vez em quando a gente é abordado, mas Deus, na sua misericórdia, não tem permitido Deus que é bom, o tempo alguma todo. outra coisa ruim aconteça. Então a gente já percebe aqui, né, facilmente, que a Eliana não é uma pessoa curiosa. Porque se fosse eu, tiro, opa, vou voltar para ver se é para mim. Mas você não fez isso, né? Jamais. Moça sagaz, muito bem. Mas falando de livramento, eu queria saber, né? Todo mundo olha para vocês assim, olha que família linda. Não, essa família não tem problema. Olha todo mundo brilhando ali, olha todo... Não. Mas existe algum momento na vida de vocês, e quem quiser pode responder, que vocês tiveram alguma crise na fé? Algum momento que vocês titubearam, que vocês correram o risco de desviar dos caminhos do Senhor? Algum momento que uma dificuldade colocou em xeque toda a fé de vocês? É bom assim. Parece que não, né? Assim, nós já passamos várias dificuldades, todos os âmbitos possíveis de se pensar, mas a gente sempre tem entendido que Deus não é o culpado. Deus, ele não é o culpado. Nós buscamos, às vezes, algumas situações que são consequências da nossa limitação, da nossa fragilidade, do nosso errar o alvo, do nosso pecado. E aí a gente, né, tem que buscar saídas naquele que é inculpável, que é justo, que é amoroso. E a gente tem se saído assim. Mas nós já enfrentamos diversas dificuldades na área da saúde, financeira, moral e familiar. Mas aí o Senhor tem sido fiel na bondade dele. Você falou da saúde também. É verdade que a Nina uma vez quase matava você do coração, deu um susto, estava do outro lado do mundo e de repente apareceu aqui. É verdade ou só foi um passarinho verde e falou algo parecido? Isso aí é uma história de conto de fadas. Eu ia fazer aniversário e durante a semana a gente conversou, porque ela estava fora, né? Passou um tempo nos Estados Unidos e a gente conversava internet e telefone. E aí ela ligou para mim, falou comigo era uma quarta-feira. E um papo normal, né? Mas na realidade ela estava aqui escondida, preparando uma festa juntamente com os irmãos e essa família maravilhosa. E aí eles me levaram vendada para um determinado lugar que eu não sabia onde é. E quando eu cheguei lá, eu vi que era uma festa, né? Os jovens, os homens, né, fizeram uma ala assim, eu passei. Foi um negócio bonito, bacana demais. E em um determinado momento eu escutei uma pessoa cantando. Uma pessoa que era para estar em que país? Era para estar fora, era para estar lá nos Estados Unidos. Estados Unidos. E aí eu escutei aquela voz, né, assim, um pouco distante. E como eu tinha vindo de um plantão e não tinha dormido, eu estava 30 horas no ar, eu achei que eu estava tendo alguma alucinação. Aí eu mexi no Mateus assim, quem é? Aí ele,
Aí foi vindo aquela figura assim, né? Holidiana, assim, toda se aproximando com o microfone, assim, cantar. E quando eu olho, era ela, né? Então foi assim uma prova de se o coração estava legal mesmo, foi nesse momento. Oh, coisa boa. Nina, já que você aprontou com sua mãe, então você vai responder essa pergunta agora. Trema as mãos pra gente ver se você tá nervosa. Muito bem. Confesso que meu nervosismo já passou. Eu confesso que já passou. Mas me diga uma coisa, Nina. Houve algum momento na sua vida que você teve certeza, um momento que você evidenciou que é isso que Deus está falando para mim? Aquele momento mais claro na sua vida que Deus falou com você. Houve esse momento? Houve. Houveram alguns, né? O que para mim foi uma experiência muito marcante com Deus foi a minha ida aos Estados Unidos, porque eu entendia de Deus que Ele queria que eu passasse um tempo com meu pai. Então, tudo que eu entendia do Senhor, que eu entendia que Ele estava falando para mim, é que eu devia ir ficar um tempo com o meu pai. E foi uma experiência muito grande que me aproximou muito do meu pai e que nós hoje temos um relacionamento forte e por conta disso também. Então foi uma experiência de nos conhecermos mais ainda e de nos amarmos mais ainda. Então, para mim, essa experiência de ir, de obediência, porque na primeira vez eu tinha 15, na segunda eu tinha 18, né? Mas essa experiência específica foi com 18 anos. Então, não era fácil, eu estava em época de descobrir o que eu queria para a minha vida, de fazer vestibular, estava com minha família, eu tenho muitos amigos, então eu sou muito família, eu sou muito amigo. Para mim era muito difícil pensar em ir para outro lugar onde eu não conhecia quase ninguém, né? Só a família do meu pai. Então, mas foi obediência e foi uma das melhores experiências da minha vida. Então, eu ouvi e eu senti muito claro de Deus que eu precisava ficar com o meu pai. Então, foi isso. Que bom. Agora, eu queria fazer um negócio que me disse... Diretor? Ok, lembrando, você que está aqui, curta sempre o Sabe Mais. Como é que você curte o Sabe Mais? Tem aquele botãozinho ali no seu computador que é um negócio mais ou menos assim, ó. Você aperta ali, viu? Ok, saiba mais. Compartilhe, assista, reflita, pratique e veja o exemplo dessa família aqui, gente. É real, ó. Pegando. É de verdade, viu? E agora, uma perguntinha aqui. Vocês, filhos, tem alguma coisa que vocês nunca falaram para a mãe de vocês, que vocês gostariam de falar agora? Alô? Eu acho que a minha mãe até falou que a gente tem esse relacionamento muito próximo de amizade. E todos aqui têm essa característica de... Eu, principalmente, eu acho, tem essa característica de declarar tudo que sente. Então, eu falo tudo que eu te amo, que eu já venho... E dentro de casa eu sou assim também. As meninas também são, minha mãe também é assim. A gente não é muito de deixar para depois, para dizer o que a gente sente, o que a gente vê, o que a gente quer. Quando a gente pensa alguma coisa, ou a gente está sentindo orgulho, a gente está sentindo amor, a gente está sentindo qualquer coisa, a gente fala. Muito bem, a vida é agora, né? A oportunidade que tem é agora. Para quem não sabe, saiba mais. O Matheus passou a aliança de um dedo para o outro, né? Ano passado. Hoje é especialista em lavar chão, passar pano, né? Em arear as panelas. A Nina já muda o dedo, né? Eliana, é você? Muito bem. Tem alguma coisa que você não falou ainda para os seus filhos que você gostaria de falar? Eu acho que o Matheus tem razão. A gente tem tentado vivenciar o Flores em Vida. Então, quando a gente está chateada, a gente chama e diz. Quando a gente está no momento de dizer te amo, o Matheus casou em julho, vai fazer 1 ano, e ele dá bom dia todos os dias. Todos os dias ele diz bom dia, gata, né? E aqui o negócio não está legal, ele fala lá, quando ele não está legal lá no trabalho, né? Então eu já sei que ele está dando um toque, aí a gente já ora. Então, acho que a gente tem tentado
viver isso. Não sei se eu já falei, mas eu posso falar agora, quando eu não estiver presente, mas que vocês permaneçam adorando ao Senhor através da vida de vocês. Isso é só o que a gente pode fazer, né? É adorar o Senhor através da vida, não apenas falando, mas vivendo. Ninguém deve se achar nunca uma referência como pessoa. A gente tem que viver com a referência de Jesus, constantemente. Só isso. Coisa boa. Eu já vi muita gente falar, quando eu for, cuide do seu irmão, não deixe ele se danar. Coisas assim, né? Lave as panelas, dê descarga. Eu sempre ouço isso. Mas olha a preocupação da tia Eliana, né? Sejam sempre fiéis a Deus, né? Mas quem achou que Eliana e Nina iam escapar de dar uma palhinha, da gente ouvir a voz doce? Eu não posso nem ouvir a voz doce porque eu sou diabético. Então vocês manerem aí. Então me libere. Mas vamos ouvir um pouquinho da música que, olha, a Eliana compôs essa música. Ela é polivalente, gente. O nome da música, você lembra o nome da música? A sua música? Eu só enrolo, eu não sei nem o nome da música. A música vai ser uma música... Maestro, qual é o nome da música? Nem o maestro sabe, mas nós vamos agora ter o privilégio de ouvir. Ele te libertará. Ele te libertará. Você está ouvindo aí? Tá não, mas vai ouvir agora. Então eu queria agradecer a presença de vocês, foi muito bom. Essa é a hora que na televisão, no talk show, a gente vê o pessoal assim dizendo: ah! A gente é que agradece. Mas já o quê? Já tá... Menino, já tá perto de ir para casa já. Foi muito bom, vocês são uma referência de família cristã. Mais do que referência como pessoa, vocês são referência de cristãos, de família cristã, do berço até hoje. Que muitas famílias sigam o exemplo de vocês, com os acertos e com os erros, e que vocês continuem com essa missão de educar jovens, pessoas de todas as idades, usar seus dons e talentos para servir a Deus. Sejam sempre fiéis. Palmas para essa família. Amém, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E
Muito bom. Muito bom. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone.